Vamos dar as boas-vindas aqui e agradecer também o engenheiro, historiador e editor Israel Beloc, também presidente da Casa Stefan Zweig. Com muita honra a gente recebe hoje ele para fazer uma palestra incrível e a gente agradece muito a presença de todos aqui, Fortaleza, Bahia, Salvador, São Paulo, enfim, o Brasil inteiro aqui junto com a gente de fora do Brasil também, mais uma vez, segundo as intenções, agradece a presença de todos. E eu passo agora o microfone para o Israel. Obrigada, Israel. Boa noite, é um grande prazer estar participando aqui com vocês, a convite do Moisés Fux, desse grupo aí que está se mostrando realmente muito proveitoso e muito cada vez crescente, né? E a ideia era falar um pouco sobre o dicionário dos refugiados do nazifascismo, que a Casa Stefan Zweig acabou de lançar recentemente. Eu queria falar só um pouquinho como é que a gente chegou a esse livro, né? A Casa Stefan Zweig, ela foi criada, a primeira ideia de criação foi em 2007, e era uma ideia básica do Alberto Dines. Vocês todos estão lembrados do Alberto Dines, do nosso grande jornalista. Ele era um aficionado por Stefan Zweig, um grande especialista. Ele foi autor de uma das mais importantes biografias do Zweig, que saiu em 4 edições, e ele reuniu um grupo de amigos, de pessoas admiradoras do Zweig, para formar essa casa. Então, esse grupo se reuniu e conseguiu comprar o imóvel, que era a casa onde o Stefan Zweig viveu e morreu, como todos vocês sabem, uma morte trágica em 42, acossado e atormentado pela tragédia da guerra. Pois bem, nós compramos a casa, restauramos e em 2012 ela foi inaugurada. Ela é um pequeno bangalô muito interessante que foi reformulada na forma de uma casa-museu, e nós temos lá um grande programa de atividades culturais, de divulgação da obra do Zweig, e entre essas atividades está a valorização dos refugiados. Nós temos na casa uma parede que a gente chamou de Canto dos Refugiados. Nessa parede estão escritos os nomes de talvez 100 dos mais importantes refugiados do nazismo. Nós criamos também um multimídia que tem pequenas biografias desses personagens. E, mais recentemente, nos ocorreu a ideia, eu sou um especialista em dicionários, nos ocorreu a ideia de fazer um dicionário biográfico dos mais importantes refugiados. A ideia começou com mais ou menos 150, 200, foi crescendo. O livro, que estava programado para 500 páginas, acabou ficando com 800 e com 300 biografias. Foi uma pesquisa muito interessante, muito intensa. A gente levou 2 anos para fazer isso, desde os primeiros passos. Reunimos uma equipe de 15 pessoas, 15 pesquisadores e mais 6 outros profissionais, pessoal da pesquisa iconográfica, que pesquisou as imagens, a nossa programadora visual, que foi a Ruth Freihoff, uma excelente designer, e os outros colaboradores importantes, que foram o Fábio Koifman, que eu tenho a impressão que já falou aqui para vocês, que é um grande especialista no tema dos refugiados, e a Cristina Michaelis, que é uma jornalista também especializada nesse tema e tradutora de Stefan Zweig. Ela é tradutora do alemão. Bem, o dicionário ficou pronto depois de muito trabalho, né? E está agora em todas as livrarias, e é sobre ele que a gente vai falar um pouco. A ideia inicial, a gente tinha uma relação de refugiados, alguns são notórios, conhecidos. O mais notório de todos era o próprio Zweig, né, que veio para o Brasil
Ele visitou o Brasil algumas vezes e veio definitivamente em meados de 41. Pena que ele já estava, vamos dizer, atormentado pela crise em relação à guerra, a ter deixado o seu país, de certa maneira, ter perdido a sua língua, porque ele era exclusivamente um escritor em alemão, embora ele dominasse várias outras línguas, né? Mas ele, atormentado, acabou se suicidando aqui com a mulher num fato rumoroso, que na época foi muito comentado e noticiado. Bom, mas então nós temos esse que o Zweig é um dos mais importantes. E começamos a pesquisar, levantando nomes. De repente surgiam novos nomes na pesquisa, pessoas inesperadas que a gente foi levantando. Alguns a gente considerou, depois teve que desconsiderar, porque verificou que não era especificamente um refugiado. E aí é importante a gente falar do critério, do que a gente considerou, né? Os refugiados do nazismo, a gente considerou as pessoas que fugiram da Europa entre 33 e 45, que foi os anos do domínio do nazismo na Alemanha e em grande parte da Europa. Mas também resolvemos incluir um grupo de pessoas que só veio para o Brasil um pouco depois da guerra, logo depois ou um pouco depois. São pessoas que se refugiaram em outros países. Alguns foram para o Oriente, outros foram para os Estados Unidos. Cada um foi para algum lugar e acabou vindo para o Brasil depois. De alguma forma, eles são refugiados do nazismo que vieram se estabelecer em nosso país. A ideia era a seguinte, era mostrar como essa gente trouxe uma contribuição importante para o Brasil, como eles trouxeram aquela cultura refinada da Europa para o nosso ambiente, ainda de um país em desenvolvimento e ainda com algumas precariedades em muitas áreas. Então, foram inúmeros cientistas, biólogos, vieram físicos, químicos, muitos artistas, escritores, poetas, pintores, e todos os tipos de pintores de artes plásticas, e também empreendedores, alguns empreendedores que vieram aqui estabelecer importantes negócios que existem, grande parte deles até hoje. Vieram grandes fotógrafos, a grande massa de fotógrafos importantes do Brasil é de refugiados. Em suma, eles vieram em todas as áreas, dançarinas, importantes dançarinas que vieram contribuir para a dança em nosso país, em todas as áreas, em suma. E talvez fosse o caso de mostrar logo para vocês alguns desses esses importantes refugiados. Só dizendo que, quando a gente busca valorizar o papel dos refugiados como fecundadores da nossa cultura e da nossa sociedade, a gente está pensando também no dia de hoje, porque o mundo continua cheio de refugiados. Hoje, felizmente, não são os refugiados do nazismo, são refugiados de outros conflitos, de outras guerras. Você tem refugiados da África, do Haiti, do Oriente Médio, e eles estão aí correndo o mundo e devem ser encarados como uma força de fermentação e de contribuição para as sociedades às quais eles se dirigem. Bom, um primeiro exemplo de um refugiado que eu gostaria de começar a falar, só para vocês verem como havia uma quantidade de pessoas muito insuspeita. Esse que vocês estão vendo na tela, Johann Anton Adler, era um policial vienense. Ele era um grande especialista em falsificação de moeda. Como ele era judeu, ele teve que fugir da Áustria
e veio para o Brasil em 41. Aqui no Brasil, ele continua a trabalhar na sua especialidade, trabalhou junto à polícia como especialista em falsificação e ficou aqui durante toda a guerra. Ao final de 46, ele voltou para a Europa e se estabeleceu na Holanda e se tornou depois um especialista da ONU, das Nações Unidas, na divisão de combate à falsificação. Então, é uma pessoa inesperada, não se esperaria. Esse outro, o Erich Brill, tem uma história muito trágica e muito interessante, muito triste. Ele era um pintor, ele nasceu em Lübeck, uma cidade importante, lá do norte da Alemanha, teve uma vida errante nos anos 20, esteve até na Palestina, onde ele revalorizou a origem judaica dele. Com a ascensão do nazismo, ele fugiu para a Holanda, quer dizer, em 1933, e teve um casamento com a Marta, que depois se tornou Marta Brill, uma grande escritora. Com ela, ele teve uma filha, Alice Brill, que se tornou uma pintora. Todos os três são personagens do dicionário. A Alice ficou com ele em Amsterdã quando a mãe resolveu vir para o Brasil. E ele depois veio com a filha. A filha escreveu o seguinte: foi uma viagem horrível, fiquei chocada com a situação miserável dos imigrantes, amontoados no fundo do navio, quase sem pertences. A comida era escassa e muito pobre, e havia muitos insetos na nossa pequena cabine. Isso é para mostrar para vocês como eram difíceis as condições em que as pessoas deixavam a Europa. Era uma luta insana para conseguir vistos, para conseguir sair dos lugares, ser transportado de um lugar para outro. Muitos dependiam das chamadas cartas de chamada, que eram a existência de parentes que já estavam no Brasil e que faziam uma chamada e, com isso, eles eram permitidos de entrar. Outros não foram permitidos de entrar. Algumas pessoas tentaram vir para o Brasil e o navio voltou sem que a pessoa pudesse desembarcar. Isso foi uma situação muito dramática. Bom, continuando no Erich Brill, ele veio para o Brasil, ele era um espírito assim romântico e artístico, né? Ele se estabeleceu em Paquetá, adorou a ilha, chegou a fazer uma exposição dos quadros com algum sucesso. Em 1936, não se sabe bem por quê, ele resolveu voltar para a Europa, apesar de todo mundo advertir: você está maluco, a Europa está... A Europa não, ele resolveu voltar para a Alemanha, para a terra dele. A Alemanha está com o regime nazista, ele odeia os judeus, mas ele foi assim mesmo. Chegou lá, ele foi preso rapidamente, mas foi libertado no ano seguinte. Só que ele foi impedido pelo governo brasileiro de voltar ao Brasil. E aí foi preso novamente e morreu fuzilado num campo de concentração, que está escrito aí em cima, na cidade de Riga, na Letônia. Uma história muito trágica. Ele morreu com... Ele tinha 47 anos de idade. Mudar um pouquinho, uma história mais feliz. Outra inesperada presença de refugiado no Brasil é o francês Philippe Louis Cayroli. Ele era um dos mais famosos palhaços da Europa, palhaços de circo. E eles trabalhavam deixa eu ver onde é que está aqui. Eles trabalhavam em circos e teatros em toda a Europa. Ele era músico também. Com a Segunda Guerra Mundial, quando eclodiu, em 1939, e logo depois a França foi invadida, ele foi para Portugal. E de lá, ele não era judeu, mas ele não quis voltar para terra sob domínio nazista. Então veio para o Brasil. Aqui no Brasil ele fez bastante sucesso. Se apresentou nos cassinos da Urca, no Cassino Atlântico, e itinerou o circo dele pela América do Sul.
Quando terminou a guerra, ele acabou indo para o Canadá, onde ele ficou até morrer. É uma outra presença muito interessante e que deixou frutos no Brasil. Esse aqui, os cariocas talvez reconheçam. Esse é o famoso Kurt, um doceiro e confeiteiro muito conhecido e dono de uma das lojas, umas confeitarias mais afamadas do Rio, que funcionou no Leblon e funciona até hoje no Leblon. O Kurt Deichmann, ele tem uma história também muito emocionante, porque ele se casou com Alice e foi morar em Luxemburgo. Ele saiu lá da cidade dele, na Alemanha, Aldringen. Eu acredito que essa cidade seja lá na parte ocidental da Alemanha, né? na Renânia, exatamente. Daí ele foi para Luxemburgo, que é ali perto, e onde ele teve uma filha, Marion. O casamento dele com a Alice durou muito pouco tempo. E a filha ficou com a mãe na Europa e ele veio para o Brasil com os pais. Depois, mais tarde, eles tentaram resgatar a menina, a mulher e a menina, mas não tiveram sucesso, não conseguiram. A mulher foi morta num campo de concentração e a menina sobreviveu escondida pela avó. Imagina, essas coisas que a gente sabe das histórias tipo Anne Frank, etc. Né? Depois da guerra, ela foi para os Estados Unidos, essa menina sobreviveu, foi para os Estados Unidos, mudou de nome e sobrenome, teve filhos. O Kurt abriu aqui a delicatessen dele no Leblon e prosperou. No final da década de 80, essa filha dele, a Marion, trabalhava na Organização Mundial da Saúde, em Genebra. E ela contou a história dela para uma colega brasileira. Essa colega brasileira, quando veio ao Brasil, procurou na lista telefônica o sobrenome Deichmann e localizou o Kurt. Através desse contato, finalmente eles puderam se reencontrar. A menina veio ao Brasil em 82 e se encontrou com o pai 34 anos depois de terem se separado. Depois eles se encontraram em diversas outras ocasiões. E a confeitaria Kurt está aí até hoje. O Kurt faleceu no ano 2000. Está ali, né? Exatamente. Outro personagem curioso e interessante, está bastante esquecido, mas ele teve muita importância na época. Deixa eu ver onde eu encontro ele aqui. Um minutinho só. Vamos ver onde ele está. Eu estou com uma papelada aqui. Espera aí. Não, ele está aqui. Ó. Já vou encontrar já, o Kirchner. Espera aí. Eu vou encontrar ele, um minutinho só. É que tem muita coisa aqui. O Isidor Kirchner, como vocês veem, nasceu em Budapeste, era um húngaro. Ele era jogador de futebol, um dos melhores jogadores de futebol da Hungria. Na Hungria havia um time, inclusive judaico, de futebol, que era muito bom, e ele era um astro desse time. Com a chegada do nazismo lá na Hungria também, ele resolveu fugir para o Brasil. Ele veio em 1937. Quer dizer, veio ao Brasil antes da chegada do nazismo na Hungria, já com medo, já sentindo o avanço da tirania, né? Ele chegou antes disso, ele comandou times na Alemanha, na Suíça e tal. Então ele veio para o Brasil e aqui ficou conhecido como Dori, em vez de Isidor, virou Dori e se tornou técnico do Flamengo e depois técnico do Botafogo. Ele foi muito importante. Ele implantou aqui, para quem conhece futebol, eu não conheço muito, mas ele implantou aqui o tradicional esquema 2-3-5. E ele, infelizmente, faleceu precocemente, com 56 anos. Não sei se eu estou indo rápido demais, ou se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Essa é uma personagem extremamente conhecida, todo mundo admira ela na televisão, ela está viva, como vocês veem, com idade bem avançada, ela está com 95 anos. O nome original dela, o nome de batismo, era
Basha Ais. Ela nasceu na Rua Mila, 53. A Rua Mila, para quem lembra, era a rua central do gueto de Varsóvia. A rua, aquele lugar que depois se transformou naquele trágico local em que os judeus, afinal, se revoltaram e foram massacrados. Ao ouvir num programa radiofônico a ameaça de que os nazistas exterminariam os judeus, o pai dela fugiu para o Brasil com a mulher e 5 filhos, isso em 1939 ainda. O único filho que não veio foi capturado e morto. Segura isso aqui. No Brasil, o pai se empregou em peças teatrais encenadas em Yiddish e logo estimulou a Berta a seguir a carreira artística. Ela ganhou o seu primeiro papel no teatro com 14 anos. Depois foi morar em Buenos Aires, continuando no Teatro Yiddish, e se casou pela primeira vez com um ator local. Voltou ao Rio e estreou na TV Tupi em 51. 51 é realmente a estreia da televisão no Brasil. Ela, logo no início, já estava integrada na televisão. Participou das chanchadas da Atlântida e depois foi morar em Portugal, onde ficou 6 anos trabalhando em teatro e cinema. Em 63, voltou de novo ao Brasil, se casou com um filho de poloneses, com quem ficou até 88. Então, esse já foi o terceiro casamento dela. Não, esse foi o segundo, depois teve um terceiro. Ela trabalhou na Tupi, depois na Globo, como vocês sabem, em inúmeros programas humorísticos, no Jô Soares, na escolinha do Chico Anísio, e casou pela terceira vez ainda aqui. Está viva, vivíssima, até hoje, graças a Deus. Israel, dá licença um momentinho. Pois não. Ela não tem uma irmã, Belais? Não tem Como? uma irmã? Ela não tinha uma irmã também de teatro? Bela? Tinha. Belais. Tinha. A irmã dela tinha. Me escapa agora o nome, mas tinha. Belais. Bela Ais, exatamente. Elas começaram no teatro com Bela e Berta. Era uma dupla de atrizes. Exato. Exatamente. Eu não matou muito. Obrigada. Olha, outro agora. Essa dupla aí é muito importante. Eles são conhecidos nos meios especializados. Eles são 2 zoólogos. Vieram para o Brasil alemães, o Ernst Marcus e a Eveline Marcus. A Eveline já era de uma família de grandes cientistas na Alemanha, que eram... deixa eu ver onde é que está os dados aqui. Está aqui. Ó. A Eveline era da família do... como era o nome? Você lembra do... Bom, não importa. Eles se casaram, vieram para o Brasil para estudar aqui a especialidade deles, que era de pequenos invertebrados marítimos. Você sabe como é que são os zoólogos, né? Eles são fixados numa determinada espécie ou em algumas espécies, e com isso eles descobrem coisas muito importantes. O curioso é que, como eles eram alemães, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, em 42, eles eram considerados estrangeiros hostis, apesar de serem judeus. A polícia aqui não fazia distinção entre alemão e alemão-judeu, era tudo alemão. Então, eles foram proibidos de trabalhar no litoral, porque o litoral era considerado uma área estratégica. Eles não se deram por vencidos, eles foram para o interior e começaram a estudar invertebrados lacustres dos rios e continuaram as pesquisas deles por muito tempo. Foram pessoas muito importantes. Qual? Sim, eles foram os fundadores, basicamente, do curso de zoologia da USP. O que existe de zoologia hoje na USP se deve a eles, foram os pioneiros. Israel, dá licença novamente? Posso interromper um instantinho e fazer uma pergunta? Claro. Tem aquela
de teatro, a Leslie Marcos, será que é parente deles? Você sabe? Ela é de teatro, diretora de teatro. Você sabe se é da família? Não sei. Não sei Leslie dizer, mas Marcos. podemos investigar isso, é possível. Tem que ver se escreve também com C, porque Tá. tem Marcos com K também. Tá. Ok. Mas podemos Obrigada. investigar isso. Vamos verificar. Obrigada, viu? Desculpa. Obrigado. Segura esse aqui, que eu estou separando aqui. Esses aqui, todos eu já falei. Segura aí, por favor. Só para não me confundir aqui. Aqui, ó. Esse aqui também. Então, vamos ver o próximo aqui, ó. Esse aí. Artista. Vocês imaginariam que ele era um refugiado? Sabe quem é esse? É o Sheik de Agadir. Alguém lembra dessa novela? Essa novela fez o maior sucesso nas nossas telas nos anos 60. O Henrique Martins. Henrique Martins. O Henrique Martins, o nome dele verdadeiro era Heinrich Schlesinger. E ele nasceu em Berlim. Isso mesmo. E veio para o Brasil bem pequeno. Agora, deixa eu ver onde é que está o Schlesinger aqui. Está aqui. Aqui. Ele veio com 3 anos de idade. Os pais fugiam do nazismo e ele começou a trabalhar na oficina de costura do pai, mas a mãe achava que ele era um rapaz muito lindo e queria a todo custo que ele aparecesse no teatro. E começou a estimular ele a fazer testes na televisão. Ele sempre foi conhecido pelos colegas como alemão. Todo mundo tratava ele na intimidade lá dos bastidores como alemão. Ele foi ator em novelas da TV Tupi e da TV Rio. Ele ficou muito ligado ao Walter Clark, que foi um grande diretor de televisão, primeiro na Tupi, primeiro na TV Rio e depois na Globo. Quando o Walter Clark foi para a Globo, o Henrique o acompanhou. E foi aí que ele foi escalado para dirigir e atuar no Sheik de Agadir. Porque o Lawrence da Arábia. Como? O Lawrence da Arábia, um pouco depois. Sim. Inspirado, que o meu filho, que é meu assistente aqui, está me lembrando que o Sheik de Agadir era um pouco inspirado no Lawrence da Arábia. E então eles quiseram botar um ator de olhos azuis como Peter O'Toole, que era o Lawrence da Arábia. Então, essa novela ficou famosérrima, com a Ioná Magalhães, a Leila Diniz e o Mário Lago, e foi um sucesso estrondoso. Depois ele ainda adaptou outras novelas, como Meu Pé de Laranja Lima, foi para a Manchete, atuou nas novelas Ana Raio e Zé Trovão, em suma, e faleceu em 2018. Vocês estão vendo a variedade de personagens que tem. Olha, esse casal aqui também. Esses são 2 biólogos imunologistas. A Ruth Nussenzweig, ela nasceu em Viena, veio para o Brasil. Deixa eu ver onde é que está aqui a... Estou procurando aqui os dados dela, porque, naturalmente, eu não tenho tudo isso de cabeça. Está aqui, ó. Vamos ver onde é que eu acho. Não estou achando aqui. Espera aí, já vou achar. Já. Está aí, Ruth? Não. Está aqui, ó, já achei. Pronto. Aqui é muito papel, né? Pronto, está aqui. Ó. A Ruth fugiu de Viena quando tinha 11 anos. Ela fugiu com os pais. A Áustria acabava de ser anexada em 1939 e eles conseguiram sair com um certificado de batismo católico fornecido por um padre polonês. Isso aconteceu bastante. Graças a Deus, tinha não-judeus que ajudaram os judeus e que estão hoje lá entre os justos, no Yad Vashem, no Museu do Holocausto. Ela se formou em medicina pela USP e se casou com esse rapaz aqui, que é o Vitor. Ela, de solteira, era Zontag, Ruth Zontag. Ela se casou com o Vitor Nussenzweig. E ambos
começaram a trabalhar na área da imunologia. O Vitor era ligado aos comunistas e ele acabou sendo, vamos dizer, perseguido aqui depois de 64, naturalmente, e resolveram sair do Brasil e foram para os Estados Unidos. Lá ela foi... Pois não. Ela se instalou lá, eles se instalaram na Universidade de Nova York e desenvolveram pesquisas fundamentais para a criação de uma vacina contra a malária. A criação de uma vacina contra a malária era um desafio para os cientistas, porque os detalhes técnicos não vêm ao caso, mas é muito difícil de se criar uma vacina contra a malária é um protozoário, e que parece que tem mutações, isso. Mas ela deu os passos iniciais. Chegaram a fazer experiências, testes com voluntários de uma penitenciária de Nova York e desenvolveram bastante. Esse trabalho dela, a Ruth faleceu em 18. Esse trabalho dela só virou realidade agora, neste ano de 2021, foi anunciado finalmente a criação da primeira vacina contra a malária, e que é uma coisa importantíssima, porque é uma doença que mata milhões de pessoas, especialmente no terceiro mundo, na África. Então, essa é uma benfeitora da humanidade. Esse é um personagem mais leve. Os mais antigos talvez lembrem do Sacha e da boate que ele tinha aqui no Leme, no Rio de Janeiro. O Sacha era o Sacha Rubin. Deixa eu ver onde é que eu tenho aqui. Toma esses aqui. Esse também já foi. Esse também. Espera aí, esse aqui, o Sacha. Esse já foi a Ruth. Espera aí. Sacha Rubin. Está aqui. Ó. O Sacha é um desses refugiados que veio para o Brasil depois da guerra, porque ele estudou piano, mas logo resolveu enveredar pelo piano popular, se tornou um grande pianista, entertainer, e começou a viajar pelo mundo. Viajava pela Europa Oriental, pelo Oriente Médio, sempre tocando. E quando a Áustria foi ocupada pelo nazismo, ele resolveu que não ia voltar mais para lá, porque ele era judeu. E então ele estava viajando por ali e ele teve um contato em Istambul com o embaixador brasileiro. Conversando com o embaixador falou tantas maravilhas do Brasil que ele resolveu vir para o Brasil. Isso foi em 1946. Deixa eu ver. Foi 40. Deixa eu ver onde é que está aqui o nosso amigo Sacha Rubin aqui. Está aqui, ó. Foi em 48 que ele chegou ao Brasil. Ele chegou sem nada e logo foi contratado para trabalhar na Boate Vogue. Os mais antigos também lembram que a Boate Vogue era o principal endereço da noite chique no Rio de Janeiro. Ele se tornou pianista local e era um importante elemento da boate, era o piano do Sacha no centro do salão. Infelizmente, a boate depois pegou fogo, foi um fato trágico que aconteceu no Rio, houve mortes, o prédio inteiro foi destruído. Ficava na extremidade da Avenida Princesa Isabel. Antes ainda desse incêndio, felizmente, ele já tinha saído de lá. Ele se juntou com o Carlos Machado, que era um grande empresário da noite, que fazia espetáculos musicais, e fundaram juntos o Sacha, que era uma boate no Leme, e que tinha como dístico 7 to 7, é o horário que ela funcionava. Nessa boate, todos os acontecimentos da alta sociedade aconteciam ali. As pessoas, os boêmios da noite acabavam se reunindo, os boêmios, naturalmente, de poder aquisitivo, né? Acabavam se reunindo nos Sachas. E ele recebeu lá inúmeras pessoas. Ele tocou, só para você ter uma ideia, lá no Sacha ele tocou para Ginger Rogers, para o Nelson Rockefeller, para o Henry Ford, para Carmen Miranda,
para o Juscelino Kubitschek. Cada pessoa que entrava na boate, ele via que estava na porta, ele tinha uma música especial para a pessoa. A do Juscelino era Fascination, por exemplo. Era só ele botar o pé na boate, ele já tocava. Esse é um outro personagem interessante. Outra personagem... Toma esse aqui. A Liliana Sirkis é a mãe do Alfredo Sirkis, que faleceu tragicamente esse ano ainda, né? O ano passado, né? Um acidente de carro. A Liliana nasceu em Pinsk, na Polônia. O nome dela era Liliana Bienenstock. E ela tinha 16 anos quando a Alemanha invadiu a Polônia com o início da Segunda Guerra Mundial. A cidade dela, Pinsk, ficava no oriente da Polônia e foi ocupada por tropas soviéticas. Não sei se vocês lembram, mas a Polônia foi meio dividida. A Alemanha invadiu de um lado, a União Soviética de outro. Ela ficou um país dividido por esses dois pedaços. O pai dela era um militar polonês que foi, infelizmente, massacrado numa célebre ocorrência que houve lá, que se chama, conhecida como Massacre de Katyn. Durante muitos anos, os soviéticos negaram que eles fossem os autores, mas hoje é praticamente conceitual que foram 8.000 oficiais e soldados poloneses massacrados pelas tropas soviéticas. Ela conseguiu fugir com a mãe e a irmã e foi deportada para a Sibéria, para o extremo oeste da Sibéria. Lá ela viveu 4 anos trabalhando numa granja, em situação muito difícil. Imagina o que devia ser uma granja no extremo da Sibéria, o frio, as condições penosas. Mas ela conseguiu fugir da Sibéria depois da guerra e, tendo sobrevivido lá, ela fugiu e acabou se instalando na Suécia. Mas logo retornou à Polônia, mas ela não gostou do que encontrou lá, ela não gostou do regime socialista e achou que ainda havia bastante antissemitismo na sociedade polonesa. Então, ela veio para o Brasil em 1948. Pouco depois de chegar aqui, ela conheceu o Hermann Sirkis, que era um judeu polonês, mecânico, e que os dois tiveram um filho, o Alfredo. Ela era uma costureira. Ela se estabeleceu como costureira num ateliê de alta costura. Existia um famoso ateliê de alta costura que se chamava Maison Colette. Funcionava no Flamengo e fazia os vestidos de baile mais espetaculares para a alta sociedade carioca. Essa casa foi fundada ainda nos anos 20 por uma aristocrata brasileira que era parente do Joaquim Nabuco, né? Histórias assim fantásticas. E depois essa senhora passou o ponto, ou passou o ateliê para outras polonesas, costureiras polonesas, que, por sua vez, passaram para ela, para a conterrânea Liliana. Então, ela foi a dona desse local desde os anos 80. Funcionava num prédio muito interessante na Rua Almirante Tamandaré, em que todas as elegantes do Rio iam lá comprar vestidos, alguns trazidos da França, outros produzidos lá mesmo. Quando ela já estava bem velhinha, o Sirkis, o filho, publicou um livro chamado Corredor Polonês, com depoimento da mãe e do pai sobre as dificuldades que eles passaram na Segunda Guerra Mundial. E fizeram também um documentário, um filme documentário, mostrando o retorno dela pela primeira vez a Pinsk em 2018, quando ela já tinha 77, com 18, 95 anos, por aí. Ela hoje está com 98 anos e, felizmente, está viva. Então, esse aí é muito conhecido
de todo o público brasileiro. Esse é o famoso Ziembinski, um revolucionário do teatro brasileiro. Deixa eu ver onde é que está o nosso amigo Ziembinski aqui. O Ziembinski nasceu na Polônia e até hoje não bem definida qual era a origem dele, se ele era de origem judia ou não. O nome dele não tem nada de judeu, ele tem um nome estritamente polonês, e talvez até esse Marian indique uma fé católica. Mas ele se sentiu perseguido lá, talvez pelo fato de ele ser um artista de vanguarda, se sentiu perseguido pelos nazistas. Eu até separei aqui uma frase dele, aqui que está aqui no dicionário, seria interessante para vocês terem uma ideia do que como é que ele lutou para conseguir sair de lá. Ele fala assim: tentava-se visto para a China, para Nova Zelândia, Inglaterra, qualquer lugar, mas não havia possibilidade, porque ninguém dava. Então ficavam aquelas filas intermináveis de 200, 300, 400 metros. Era gente deitada no chão, na frente das embaixadas, pedindo, esperando, até que, de repente, se ouve que existia um Dom Quixote que se chamava, ele esqueceu o nome na hora, era o famoso Sousa Dantas, era o embaixador que, contrariando as ordens do governo, estava dando vistos para os judeus perseguidos na Europa. O Sousa Dantas disse o seguinte: abre a porta da embaixada, eu vou te dar uns vistos diplomáticos. E deu. Então, é para mostrar como que o Ziembinski foi um dos salvos pelo... O Sousa Dantas salvou centenas de judeus da Europa. E ele é considerado... ele está entre os justos do Yad Vashem também. O Ziembinski, no Brasil, logo começou a atuar no teatro e ele, pouco tempo depois de chegar, ele chegou aqui em 41, em 43 ele provocou uma verdadeira revolução no teatro brasileiro, que foi a encenação do Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Era uma montagem completamente revolucionária, que tinha a participação de grandes nomes, até o Niemeyer participou nos cenários, Santa Rosa, outros nomes importantes, e isso foi muito importante. Depois ele teve participação em dezenas de peças teatrais, participou na televisão, foi ator de novelas, em suma, um personagem que trouxe muito boas contribuições para a nossa sociedade. As nossas... O nosso PowerPoint aqui terminou aqui. Eu gostaria só de falar de mais um aqui, que é interessante também, porque mostra um outro tipo de... Eu ia falar de mais dois aqui. Tira esse aqui. Ó. O outro que eu queria falar era de um imigrante, de um refugiado chamado Leon Herzog. Não sei se algum de vocês conheceu ele. Ele se tornou um industrial aqui. Vou falar um pouquinho. Você consegue aqui. Uhum. Pode falar. O Leon Herzog nasceu na Polônia e, desde garoto, ele trabalhou numa oficina de bicicletas do irmão dele, mais velho. O irmão teve que mudar de cidade e deixou a oficina com ele. Ele tinha 16 anos. Quando a Polônia foi invadida pela Alemanha, ele foi preso num incidente banal, né? Ainda não era uma coisa de gravidade. Os pais conseguiram dar um suborno e soltaram ele. Ele, como os outros judeus locais, ele inicialmente foi obrigado a trabalhar como escravo em fábricas alemãs na cidade. A cidade tinha fábricas, tinha siderúrgica e tal. Eles marchavam em fila desde o gueto até a fábrica e voltavam à noite. Bom, os pais foram assassinados pela Gestapo, né?
ele ficou com uma visão trágica de ver... Você pode tirar isso aqui, senão... Ele guardou na memória a visão trágica de ver o gueto saqueado e todos os objetos e pertences das pessoas jogados na rua, amontoados, inclusive muitos objetos religiosos, rituais, hanukkás e livros de reza. E isso foi uma coisa muito chocante para ele. Ele era conhecido da prefeitura por causa da fabriqueta de bicicletas. E ele conseguiu, com um amigo da prefeitura, um documento falso de não judeu, que era uma coisa, era uma salvação, né? Era um salvo-conduto. Ele conseguiu para ele e para alguns amigos também. Ele se tornou, o nome dele falso era Jan Grabowski, um nome polonês. E nessa condição, ele foi mandado para a Alemanha para trabalhar também, e lá ele acabou sendo jardineiro de uma mansão e sobreviveu ao bombardeio aliado sobre a cidade. Depois da guerra, ele sobreviveu à guerra. Ele é o que nós chamamos, não um refugiado, mas um sobrevivente. Nós temos outros casos de sobreviventes também no dicionário. Ele conseguiu se comunicar com os irmãos que já estavam no Brasil e chegou aqui em 1946. O irmão dele tinha uma empresa de produtos químicos, que na época era bem conhecida, chamava-se B. Herzog. E ele conseguiu com o irmão que ele cedesse uma parte da empresa para ele fazer uma pequena fábrica de bicicletas dentro da empresa. Então, ele fundou, no Caju, a fábrica Gulliver. Quem viveu naquela época lembra muito bem das bicicletas Gulliver. Foi uma das primeiras bicicletas fabricadas no Brasil. E, em 1955, ele deu um passo adiante, porque ele produziu uma bicicleta motorizada, uma motoneta, que chamava Gullivete. Depois ele acabou se separando do irmão e criou uma fábrica própria. E aí ele começou a produzir uma motoneta que se chamava Leonete, e que se transformou no objeto de desejo da juventude da época, nos anos 60. A motonete era muito utilizada, inclusive pela polícia. Ele, então, se desenvolveu nesse setor, ficou muito conhecido, e depois, talvez como contraposição à terrível imagem do gueto saqueado, ele doou ao Museu Judaico do Rio de Janeiro uma imensa coleção de objetos rituais judaicos, que está lá até hoje. Quem puder visitar o museu na Rua México vai encontrar essa coleção fabulosa ali exposta. Olha, gente, eu acho que eu poderia falar uma palavrinha só sobre... Os comentários. Quero. Uhum. Seria bom, deixa eu terminar um aqui, né? Aqui, ó, só isso aqui. Eu queria falar mais uma, que é muito conhecida, que é a Faiga Ostrover. A Faiga foi uma artista plástica de valor inestimável no nosso país, renovadora da gravura e tudo. A Faiga nasceu em Lodz, na Polônia, e veio para o Brasil com 14 anos. No navio em que ela estava vindo, em condições muito difíceis, na terceira classe, todos amontoados, ela desenhava no convés as pessoas, desenhava a figura das pessoas e, em troca, ganhava chocolates. A Faiga fez um mapa da viagem dela da Europa para o Brasil e que nós fizemos questão de colocar na capa do livro. Essa figura que está aqui é o mapa desenhado pela Faiga em 1934, aos 14 anos, mostrando o trajeto que ela fez da Europa para cá. O nome dela de solteira era Faiga Perla Krakowski. Ela se casou aqui com o Ostrover e se tornou uma grande artista plástica, uma renovadora da gravura, né? Uma grande especializada em estilogravura, teve prêmios em bienais brasileiras, de Veneza, e
depois se tornou uma historiadora da arte e uma professora de teoria da arte também. Uma figura muito importante. Faleceu em 2001. Bom, eu acho que seria bom agora vocês perguntarem alguma coisa. Deixa eu ver. A Rosete está falando da Lila, que vive hoje no sítio, exatamente. Uhum. Mestre Zimba, Liane. Era de Ostroviec, uma história fantástica. É bom, não sei se quer ver, não sei, quer responder alguma coisa. Não sei, irmão. Claro. Então, alguém está falando aqui, a Frida está lembrando que o Leon é o pai da Mirna Herzog, que é uma grande, toca violoncelo, viola da gamba. Ela mora atualmente em Israel e é uma música excepcional. Inclusive, vou aproveitar para falar para vocês que o nosso dicionário foi traduzido para o inglês graças à parceria, vou mostrar aqui para vocês, graças à parceria com o Consulado do Brasil em Genebra e um banco local, o Banco Safra, que financiou. E o lançamento desse dicionário vai ser agora no dia 10 de novembro, num órgão da ONU, que foi o órgão que imprimiu essa versão em inglês, e a Mirna Herzog vai fazer uma apresentação musical nesse evento, juntamente com a Rosana Lancelotti, que é uma cravista muito conhecida também aqui entre nós. O que mais? Deixa eu ver. Israel, estão perguntando se o dicionário tem formato Kindle. Não tem. A gente optou por fazer só no formato livro, papel. E provavelmente, numa ocasião oportuna, vamos transformá-lo em Kindle também. Mas, por enquanto, ele está em papel e pode ser adquirido em todas as livrarias. Né? Está aí na Amazon, na Travessa, e na livraria da Vila, em São Paulo. Tá ótimo. A Olívia quer fazer uma pergunta. Pois não. Onde está a Olívia? Não estou ouvindo. Ela está fazendo? Olívia, você tem que abrir seu microfone, Olívia. Cadê a Olívia? Tá, a Olívia sabe. Ela não abriu e também não está com imagem. Olívia, abre seu microfone para fazer a pergunta. Bom, vou passar para o Joelson, tá? Israel, vou passar para o Joelson. Depois a gente volta para a Olívia. Tá, ótimo. Bem, Israel, parabéns pelo livro. Eu acho fundamental esse livro para mostrar a importância dos judeus no desenvolvimento de vários campos aqui no Brasil. O Brasil nos recebeu e a gente deu em troca com uma contribuição enorme em diversas áreas. Eu queria que você depois falasse um pouquinho mais da programação da Casa Stefan Zweig e também te falar quantos nomes tem nesse dicionário. Quantos o quê? Não entendi o nome. Quantos nomes tem o dicionário? Se são 300 biografias, 300. Naturalmente, nós tivemos que selecionar. Conta-se que foram 15 mil os refugiados do nazismo que vieram para o Brasil entre 33 e 45. Desses 15 mil, a gente procurou selecionar aqueles que trouxeram uma contribuição maior. Certamente poderíamos ter feito o dobro. Muita gente importante
não pôde ser incluída. Mas nós temos planos de, no futuro, fazer uma segunda edição, um segundo volume, incluindo essas pessoas. Estou vendo que tem gente aqui sugerindo outros nomes, e certamente são nomes importantes. E a Casa Stefan Zweig? Tem a programação? Como é que a gente consegue tem, ter mais informações? Claro, a Casa Stefan Zweig, como eu falei no início para vocês, ela funciona desde 2012. Ela tem uma programação bastante vasta de exposições, ela tem sempre uma exposição sendo exibida, já fizemos várias, de vários temas, sempre ligados à cultura, ao Stefan Zweig. No momento, temos uma exposição, uma linha do tempo sobre a vida e a obra do Stefan Zweig, obviamente. Mas nós fazemos também sessões de música, já fizemos várias sessões de música clássica, música popular, sessões de cinema, já passamos séries de filmes, inclusive filmes sobre o Stefan Zweig, filmes de obras do Stefan Zweig, que foram várias obras do Zweig viraram cinema, né? Nós temos também um programa de visitas das escolas, nós trazemos escolas de Petrópolis e da Baixada Fluminense, a gente monta o esquema com micro-ônibus, lanche, para divulgar para essa juventude a figura do Zweig. E em Petrópolis, como ele viveu e morreu lá, tem uma escola que se chama Stefan Zweig, a gente mantém bastante intercâmbio com eles e, em suma, desenvolvemos um trabalho grande. Ou seja, o Brasil não é só o país do futuro, né, do livro dele. Exatamente, exatamente. Nós temos que, talvez, melhorar o nosso presente para poder chegar ao futuro. Mas, sem dúvida... No Facebook e no Instagram, que é da casa. Mas meu filho está me lembrando aqui para eu falar do Facebook e do Instagram da casa, mas tem que dizer qual é? Escreve aqui no chat. Escreve no chat para as pessoas conhecerem. Vamos escrever aqui. O Facebook, nós temos um site também, onde está tudo no Instagram. Ó. Casa é junto, né? Casa Stefan Zweig. Está indo? Casa. Está aqui, ó, pronto. Foi enviado aqui vários. Só lembrando o seguinte mais para vocês. Agora, no dia 28 de novembro, portanto, menos de um mês, o Stefan Zweig faria 140 anos de vida. Ele nasceu em 81. E nós vamos fazer uma pequena cerimônia em homenagem a ele lá. O Joelson perguntou como é que a casa funciona. Claro que ela ficou prejudicada pela pandemia. Durante o auge da pandemia, nós ficamos fechados e reabrimos há mais ou menos uns 4 meses, com a nossa programação, que é sempre sextas, sábados e domingos, de 11 às 5 da tarde. Ela está aberta, com uma visitação limitada, só pode entrar 6 pessoas de cada vez, mas nós temos um jardim. Nesse jardim a gente tem um tabuleiro gigante de xadrez, que é uma das atrações da cidade, virou um divertimento de Petrópolis, ir visitar a casa para jogar xadrez no tabuleiro gigante. E esse xadrez... Infelizmente, ele está enterrado num cemitério católico, porque a pressão do governo brasileiro foi muito grande para evitar que ele fosse enterrado em Vila Rosalia. Exatamente. O Joelson sabe da história. O Dines conta isso tudo no livro muito detalhadamente. Maravilhoso livro do Dines. Recomendo todo mundo. Vale a pena vocês lerem, e se comprarem, comprem a 4ª edição, porque o Dines foi aumentando o livro. A 4ª é mais completa. Quando ele morreu, quiseram trazer naturalmente os corpos, ele e a mulher, para o cemitério Vila Rosalia aqui, mas a prefeitura e o governo não deixaram.
alegaram que ele era uma pessoa de Petrópolis, tinha que ser enterrado em Petrópolis. O Dines vê nisso uma atitude, inclusive, antissemita, de não querer divulgar, mostrar muito que ele era um judeu, estava sendo enterrado num cemitério judaico. Então, ele está lá em Petrópolis, é um outro ponto de romaria, muitos turistas vão ao cemitério para ver os túmulos. É uma coisa inusitada, porque é um cemitério cristão, e no meio tem 2 túmulos judaicos, com as inscrições em hebraico, o nome deles, a Maguen David, estão lá enterrados desde 1942. Quem encomendou, quem fez a reza do corpo deles, porque um rabino tradicional não faria isso, porque era um cemitério cristão. Mas o nosso Lemle, que era recém-chegado no Brasil, o Henrique Lemle, concordou em fazer, foi lá a Petrópolis, e ele que encomendou, fez as rezas conforme o nosso ritual, e o Stefan Zweig repousa em paz lá até hoje. Se alguém tiver a oportunidade de ir a Petrópolis, visitar a casa, aproveite e dá uma chegadinha no cemitério. Pergunta onde é o cemitério e é uma coisa muito emocionante. Eu só ia lembrar a vocês que em 2018, alguns anos atrás, 4 anos atrás, 3 anos atrás, nós fomos visitados, tivemos uma visita muito ilustre do presidente do parlamento alemão, nome dele? Em suma, era um político importantíssimo, que era o presidente do parlamento alemão. Daqui a pouco eu vou lembrar. Lemert, o nome dele é Norbert Lemert. E ele ficou emocionadíssimo. Ele esteve na casa, fizemos uma cerimônia de recepção a ele. Ele foi depois ao cemitério, ficou vários momentos em silêncio, olhando, compenetrado para o túmulo. Foi uma cena muito, muito emocionante. E outros visitantes, nós temos tido muitos visitantes ilustres, muita gente que tem nos visitado. Nós temos um intercâmbio muito bom com a Fundação Konrad Adenauer, que é da Alemanha, com a Embaixada da Áustria, muita gente que nos ajuda e nos apoia. Israel, vou chamar a Raia para fazer uma pergunta. Pois não. Também quero. Boa noite a todos. Boa noite, Israel. Foi maravilhoso tudo que você falou. Muito, de uma riqueza assim, é tão importante para a memória, né? E muita gente, eu conheci isso, foi muito bom também. Queria te perguntar 2 coisas. A primeira, sobre a morte de Stefan Zweig. Existe um livro, inclusive, publicado, que ele foi suicidado. É verdadeira essa teoria? Não, olha, Aya, não é, não. Eu ganhei. Não é, não. Isso o Dines refutava assim, energicamente. Não é, ele não foi suicidado. Ele suicidou, e quem conhece a vida dele, quem acompanhou os últimos tempos, sabia que isso era um ato que poderia ser esperado dele. Não, tem um autor francês, agora me esqueci o nome, que fez... não é um francês, é um brasileiro. Brasileiro. Fez um romance em que o Stefan Zweig, no final, é assassinado pelos nazistas, agentes nazistas que chegam ao Brasil. Mas isso não é verdade. Ele não, né? foi um suicídio. O Stefan Zweig era um homem muito atormentado, ele era um homem, tinha depressões, e ele ficou muito, muito apavorado com a possibilidade de ser pego pelos nazistas. Ele tinha, isso está reportado, desde que ele estava na Europa, ele já tinha uma cápsula de cianureto com ele, porque ele não queria ser pego, entendeu? Ele não admitia a hipótese de ser preso e levado para um campo ou qualquer coisa assim. Então, ele acreditava muito no Brasil, né? No futuro do Brasil. Ele tinha uma credibilidade, ele escreveu sobre isso. Exatamente. Israel, e o Herzog, o que tem a ver com Vladimir de São Paulo? Era tio? Eu ia perguntar isso. Era tio? O Herzog, do Vladimir? Vladimir. Não, nada disso.
Nada Não, disso. não, não, não. Não O tinha Vladimir nenhuma Herzog, ligação. Não. o Deixa Vladimir ele Herzog responder, é por um dos favor. personagens. O Vladimir Herzog é um dos personagens que está no dicionário. Mas não era Não. da família desse que você citou. Não, não. Não, não. O Vladimir Herzog é da Croácia. Ele é a família da Iugoslávia e ele se refugiou lá mesmo e vieram para o Brasil logo depois da guerra. Ele conseguiu escapar do nazismo lá, porque a Iugoslávia toda foi ocupada, e ele veio para o Brasil jovem e aqui desenvolveu uma brilhante carreira jornalística e sofreu o que todo mundo sabe, aquela terrível martírio. Na época da ditadura. Né? Na época da ditadura, exatamente. Muito obrigada, gostei demais da sua palestra. Já eu vou chamar a Olívia de novo, porque a Olívia, enfim, Olívia Sara, né? Você conseguiu abrir o microfone para poder fazer a pergunta? Deixa eu mostrar quem que eles perguntaram. Quem é? Quem que vai falar? Pode ter isso aqui. Eu tinha chamado a Olívia, que ela voltou, mas, enfim, não tô ela acho que ela não está conseguindo abrir o microfone. Eu vou passar para o Zeca, e depois tem o Otto também. Pois é, parabéns, belíssima palestra conosco. Você, aliás, me lembra a pessoa que eu considero a mais elegante que já conheci até hoje, o senhor Gregório Belloc. Era elegante de vestir, de falar, de contato humano também, está de parabéns. Minha pergunta é o seguinte, curiosidade sobre uma pessoa, você provavelmente não tem todos de cabeça, mas existiu aqui no Rio um jornalista chamado Davi Marcos, que era ele, o Jacob Parnas e Aaron Neumann, quem segurava o jornalismo judeu aqui no Rio. O Davi Marcos, por acaso, era imigrante de guerra, era refugiado? Você lembra de cor, se tem algum conceito sobre ele? Eu acho que ele está presente, tenho quase certeza que ele está aqui. Aqui o Heitor, meu filho, está procurando aqui no dicionário. Só se for depois, aqui não. Não? Só se for depois. Não tem Marcos com K? Só se for depois. Eu acho que ele tá aqui, sim. Vem depois. Tá aqui, o Davi Marcos está aqui, ó. Ele veio para o Brasil um pouco depois da guerra, em 51. Ele nasceu na Polônia e depois... Ficou na China. Ele ficou na China, né? Interessante. Ele fugiu do nazismo e se refugiou em Xangai, onde, como vocês sabem, na China havia uma colônia judaica importante na época. Os japoneses deixaram. Os japoneses deixaram. Os japoneses não reprimiram os judeus de Xangai, Coisa ruim. porque os japoneses ocuparam grande parte da China, né? Mas contra os judeus eles não se mexeram lá, não. Então, o Davi Marcos está aqui, e ele está aqui ele morreu no ano 2000, no Rio de Janeiro. Eu ia lembrar que outra pessoa, porque eu falei de sobreviventes do Holocausto, não sei se vocês lembram desse nome, Jan Michalski. O Jan Michalski era um crítico teatral muito importante, foi crítico do Jornal do Brasil, e ele também é um sobrevivente do Holocausto. Ele se salvou mudando de identidade. Uma família cristã ficou com ele, inclusive esse nome era o nome que ele foi adotado. O nome original dele era Jan Meisner, e ele mudou para Jan Michalski, quer dizer, mudaram para Jan Michalski para ele sobreviver. E ele ficou lá até o final da guerra e só veio para o Brasil em 48, e se tornou um dos nomes mais importantes da crítica teatral aqui no nosso país. Então, o Morelenbaum. o Morelenbaum também está. O Morelenbaum é outro personagem que está aqui também. E felizmente, um dos outros que está vivo também. Eu fiz um levantamento aqui
dos 300 biografados no dicionário, apenas 13 estão vivos. E o Morelenbaum é um deles. O Morelenbaum acabou de fazer 90 anos e deu uma contribuição inexcedível para a música brasileira, um dos grandes maestros, além de ter nos dado filhos excelentes, que são o Jacques Morelenbaum e a outra menina que é clarinetista, e daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Não sei se eu também falei para vocês, no final do dicionário... Lúcia. Não, só concluindo. No final do dicionário, eu publiquei uma lista de pessoas importantes na vida cultural brasileira que são filhos de refugiados. Então, tem inúmeras pessoas importantes, um deles é o Pedro Bial, e outras pessoas muito importantes, cineastas, e o próprio nosso ministro Fux, Luiz Fux, e várias outras pessoas, o grande editor Luiz Schwartz, tem muita gente, a atriz Renata Sorrah, um monte de gente importante que prosseguiu esse trabalho que vinha dos pais. O Fritz Weigel e a Regina Feigl fazem parte também? Fazem, claro. Ele foi um grande químico, né? Exatamente. Ele foi o fundador da Escola Nacional de Química, no UFRJ. Exatamente. E a mulher dele construiu o primeiro edifício de estrutura metálica, que foi o edifício central aqui no Rio. Exatamente. E ela era uma benemérita também. Ela que doou a casa. Doou a casa. Doou o terreno onde foi construída a ARE, lá em Botafogo. E o consulado. E a casa também... em frente à Hebraica, que era a residência oficial do embaixador. E o consulado, a residência do consulado no Leme também foi ela que deu para o Estado de Israel. Dizem que ela deu um Phantom na época da guerra de 1967, ela deu um Phantom para Israel, um avião. Pois é, que bom. O filho morreu tragicamente. Israel, o Otto quer fazer uma pergunta. Pois não. Olá, Israel. Boa noite, Suzana. Boa noite, Moisés. Sou o Otto. Eu sou seu vizinho de Juiz de Fora. Já visitei a casa Stefan Zweig. Maravilhosa casa. Eu fui lá pessoalmente para poder pegar o dicionário. Eu fiquei muito feliz e surpreso assim, com alguns nomes que tem lá. Eu sou historiador, mestrando em História. Eu trabalho em migração judaica em Juiz de Fora. E fui lá buscar o livro exatamente para poder tentar esbarrar com alguns nomes, né, de imigrantes judeus desse período do nazifascismo que vieram para Juiz de Fora. Eu fiquei feliz assim, inicialmente de encontrar o nome do Émeric Marcier lá, até mesmo pela trajetória dele, que quando eu estava pesquisando sobre os judeus aqui de Minas, o Instituto Histórico Israelita praticamente não avançava mais com o Émeric em função da conversão dele ao próprio cristianismo. Exato. E eu fiquei feliz de ver ele mencionado ali no livro. E depois eu fiquei buscando algumas outras informações. Encontrei o capítulo que falava sobre o Matias Girgen, que até o que trouxe os judeus aqui para o Juiz de Fora, 41 famílias, não só de judeus, mas também de outros refugiados também. E dentre desses, vocês estão comentando do Morelenbaum, nós tivemos aqui na cidade um maestro, Max Leopoldino Gefter, e ele que fundou a Filarmônica aqui de Juiz de Fora. E, assim, é uma pessoa extremamente ilustre, mas muito silenciosa, que diz que ele foi uma pessoa muito silenciosa, temia absurdamente, né, que se chegasse a ser deportado, coisas do tipo. E Juiz de Fora, assim como Petrópolis, tem uma característica de uma imigração alemã muito forte, né? E aqui a gente teve núcleos do nazifascismo, principalmente do integralismo, e isso assustou bastante parte da população judaica que estava aqui na época. E aí a minha pergunta, Israel, é assim, no decorrer da obra, haverá espaços, né, para que a gente possa incluir esses nomes que forem aparecendo, essas histórias que forem aparecendo? Como é que a casa vai trabalhar assim, com essas informações que vão surgindo? Sem dúvida, Otto.
A nossa ideia é essa, é fazer novas edições ampliadas, incluindo novos nomes. Inclusive, esse nome do músico que você falou, de Juiz de Fora, eu pesquisei, mas você sabe que, infelizmente, eu esbarrei com um muro, eu não encontrei nada sobre ele. Inclusive, procurei um conhecido de Juiz de Fora, que é professor de música, e não consegui as informações. Mas agora que se você tem isso, você poderia me mandar, que nós já vamos armazenar aqui para a próxima edição. É uma certo, coisa eu importante. vou me aproximar de novo, eu faço contato lá, eu acho que é Michaelis, eu me reaproximo de novo, porque nós fizemos um levantamento desse Max, e realmente, ele foi um casal que não teve filhos, e tem muitos relatos dele nas revistas daqui da cidade, né? Ele fez um hino que marca aqui uma cerimonialidade aqui específica, é o nome de uma rua, ele tem uma máscara mortuária no Museu Mariano Procópio, que é um museu irmão do Imperial de Petrópolis, mas assim, nada que avance muito. E o pessoal da Filarmônica, infelizmente, não foi poupado pela pandemia. Então, a Filarmônica deixou de existir. Eu estou só esperando eles lá, porque eles têm as partituras, né, que o próprio Max trouxe da Áustria. Eles vão repassar, porque a gente está trabalhando no acervo judaico aqui na cidade agora. Tem um quadro pintado pelo Irrazabal, é um quadro da época. Então, assim, a gente está tentando resgatar. Mas como a população lá da Filarmônica são muito idosos, então o pessoal está se poupando um pouco, sair na rua. A gente está em cima. Se a gente tiver um material substancial, eu faço contato com a casa para a gente... beleza. Aí ao casal. Obrigado. Muito bom, obrigado. Muito bom. Obrigada, Otto. Obrigado, Suzana. Obrigada. Eu estou vendo que tem pessoas perguntando sobre a venda do livro. Ele está à venda na Amazon também, e na Livraria da Travessa, e em outras livrarias, Martins Fontes, Livraria da Vila. Acho que é bem fácil de encontrar. Maravilha. A Zelda quer fazer uma pergunta? Zelda? Acho que ela saiu. O Israel Glasberg também estava querendo fazer uma pergunta. Israel, você não gostaria de fazer a pergunta? Olha eu aqui. O Israel pergunta se realmente Getúlio Vargas encomendou o Zweig o Brasil, país do futuro. Essa é uma questão muito propalada, né, muito falada, e é uma coisa que mortificou muito o Zweig e deve ter contribuído um pouco para o suicídio dele, porque o Zweig, tendo feito esse livro, que era um livro, a gente pode dizer, um pouco ingênuo, a gente vendo hoje, né, ele tecia loas ao Brasil, como se o Brasil fosse uma maravilha. Ele ficou muito encantado com, tendo saído de uma sociedade dividida como a Europa, chegar aqui e encontrar todo mundo numa boa, pretos, brancos, todo mundo convivendo, sem discriminações. Mas ele teve uma visão assim um pouco superficial de tudo isso, né? E houve uma campanha de difamação dele, dizendo que ele tinha trocado um visto permanente de permanência no Brasil, que o Getúlio teria lhe dado, em troca de fazer esse livro para divulgar o país que era governado pelo Getúlio. Mas ele se sentiu muito ofendido com esses boatos, tal, e isso machucou muito ele. Teve especificamente um jornalista, o Dines documenta isso tudo no livro, que publicou 2 ou 3 colunas ferocíssimas contra o Zweig, que ele estaria vendendo o seu trabalho. Exatamente. Meu filho está me lembrando aqui que isso era uma forma mais de atacar o Getúlio. A partir de 42, assim, 41,
já começou a existir algum nível de resistência ao Estado Novo, em grupos intelectuais e tal. E esses grupos tinham alguma voz na imprensa. Então, atacar o Stefan Zweig era uma forma de atacar indiretamente o Getúlio. E o Stefan Zweig, coitado, ficou assim, muito amargurado com isso. Isso foi péssimo para ele. E ele não precisava nada disso de fazer nada, porque ele ganhou aqui, logo que ele chegou, o direito de visto permanente para morar no Brasil, né? Obrigada. O Roberto quer fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Tem uma família no Rio de Janeiro, Beigel. Eles vieram de Vilna e foram para Alfenas, interior de Minas. Eles vieram na década de 30 e encontraram outra família judaica lá, chamada Engel, que vieram antes da guerra também. Só para sua pesquisa. Ah, beleza, muito bem. Legal. A gente não está incluindo as pessoas que vieram antes da guerra, porque, a rigor, a gente está considerando refugiados do nazismo. Um outro contorno, outro desenho, poderia ser de simples imigrantes, né? Meus pais são imigrantes, vieram antes da guerra. E, como todo mundo sabe, os imigrantes começaram a chegar, os judeus imigrantes começaram a chegar no Brasil já no final do século XIX, né? E vieram muitos, né? Mas é interessante saber localizar essas pessoas. Interior de Minas, Alfenas. Uhum. Interessante, porque é uma pequena cidade do interior de São Paulo. De Minas, claro, Alfenas, no sul de Minas, claro. Inclusive, o meu avô materno, chegou no Brasil em 1896. Ele tinha 2 anos e se instalou com a família na cidade de Batatais, no interior de São Paulo. Não sei por quê, mas existiam esses casos. Obrigado. Israel, fala um pouco do Paulo Ronay, por favor. A Eliane quer fazer uma pergunta também. Paulo Ronay foi um grande intelectual, né? Húngaro e que desde cedo se interessou muito pelas línguas. Ele era um poliglota, ele conhecia profundamente diversas línguas, então ele teve uma grande facilidade de aprender o português. Ele era de Budapeste e, em 1941, ele resolveu fugir da Hungria e vir para o Brasil, né? Aqui ele conheceu a mulher dele, que é uma senhora que até hoje está aí, uma campeã de natação da terceira idade. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas é uma pessoa sensacional, a dona Nora. Mãe da Cora. Hã? Mãe da Cora. Mãe da Cora, exatamente. Mãe da Cora e da Laura. As duas, ambas estão no nosso dicionário como descendentes. E o Paulo Ronay logo dominava o português, ele conhecia muito latim, então logo dominou o português. Ele se aproximou do Aurélio Buarque de Holanda e eles se tornaram um par, uma dupla dinâmica da cultura brasileira. Eles publicaram uma série de livros que se chamaram Mar de Histórias, que eram uma antologia do conto universal, maravilhosa. Quem puder consultar, começa na Antiguidade e vem até o século XX com os melhores contistas de todos os tempos. E foram eles que traduziram esse livro, essas peças literárias para o português. E, além disso, ele publicou diversos outros livros. Tem livros até curiosos, que é Como Aprendi a Falar Português. Então, ele tem uma
uma história engraçada que ele diz que sabia falar português e, quando ele estava fugindo lá da Hungria, eles passaram em Lisboa, ficaram alguns dias em Lisboa. E aí ele foi pretensamente o cicerone da turma, que ninguém falava nada. E ele ficava tentando entender o que os portugueses falavam, mas ele não entendia nada. O sotaque português era extremamente difícil para ele. Então, ele, fingindo que entendia. Ele entendia o sotaque brasileiro, mas não o português. Muito curioso. Foi muito amigo do Guimarães Rosa. Muito amigo. E tem uma história que... excepcionais sobre Guimarães Rosa. Tem uma história engraçada do Paulo Ronay, porque ele traduziu um livro que foi um clássico da juventude, que todo mundo leu, pelo menos da minha geração, que era Os Meninos da Rua Paulo. Claro. E aí disse que o presidente de Portugal foi visitar a Hungria, e quando chegou lá, ele pediu para mostrarem onde é que era a Rua Paulo, que é uma ruazinha sem nenhuma importância lá em Budapeste, né? Aí eu, mas, pô, você quer conhecer a Rua Paulo? Ele falou assim, pô, esse livro me marcou minha vida. Ele leu a tradução do Paulo Ronay. Exatamente. A juventude toda leu esse livro e todo mundo considera que é um livro maravilhoso. Exato. Maravilhoso. O Zeca quer fazer uma pergunta. Eliane Slatskin tinha feito uma pergunta no chat. Sim, se você, Israel, já leu esse último livro que foi recém-lançado, eu, por acaso, hoje eu comprei por e-book, me parece que o título é Jogo de Xadrez, do Stefan Zweig. Se você já leu, foi o livro escrito, o último livro escrito em vida, em Petrópolis. E se você leu, se você pode dizer alguma coisa. Claro. Isso é um livro muito importante. Aqui, em geral, chama-se Uma Partida de Xadrez, ou Jogo de Xadrez. Uma partida, eu escrevi no chat errado, é Partida de Xadrez, não é Jogo de Xadrez. Em português, em alemão é a novela do xadrez. Schachnovelle. Em inglês é The Royal Game, é o nome do xadrez em inglês. Em cada língua ele tem outro nome. Mas é uma novela interessantíssima, foi a última que o Zweig escreveu e foi o texto dele mais abertamente antifascista. Ele mostra a história de um prisioneiro que conseguiu sair da cadeia, né? Certamente era uma cadeia fascista, né? E ele faz ele no mesmo navio ele se encontra com um campeão de xadrez e ele poderia vencer esse campeão, mas ele perde deliberadamente porque ele sabia que se ele vencesse isso ia trazer consequências muito perigosas para a vida dele. Muito interessante, recomendo a todo mundo ler. Aliás, os livros do Stefan Zweig são maravilhosos. E quem ainda não leu a biografia da Maria Antonieta, compra e lê amanhã, porque é uma maravilha. A biografia do Balzac, as memórias do Stefan Zweig, o mundo de ontem, é uma coisa sensacional, em que ele mostra a transição da Belle Époque para depois do que aconteceu com o fim do Império Austro-Húngaro, a partir da Primeira Guerra Mundial. Em suma, muita coisa boa para ler. E um livro que Israel. Também que... Gordo. Deixa eu falar. Você está no mudo, você não vai falar. Eu não sei mudar. Eu sei. Não, você tem que esperar para falar, não é assim? Não briguem. Está no mudo, seu. Está escutando, Alice. Está escutando o que você está falando aí. Tchau. Tchau. Apaga a luz e toma remédio. Ai, Salomão. Boa noite a todos. Meu nome é Salomão Katz Cohen. Eu tenho um cunhado meu, já está com 92 anos de idade. Veio logo que terminou a guerra, e ele tem uma história interessante. Se quiser, eu posso até contar rapidamente. Ele, quando era jovem, não tinha pão fresco para comer. O pão é um pão velho
tinha que mijar em cima do pão para depois comer. Então, eu recomendo, se tiver que colocar mais um jovem como ele, de 92 anos, vivo, eu acho que vale a pena incluir o nome dele. Obrigado, obrigado. Certamente, na próxima edição, nós vamos considerar. Se você depois puder mandar alguma informação sobre ele para o nosso site, a gente vai depois pesquisar e considerar, e fazer contato e tudo. Eu vou pedir para o filho mais velho contar essa história para você incluir aí. Tá ótimo, tá bom. Tá ótimo. Você tem algum site? Tem o site, claro, casastefansweig.org.br. É tudo junto. Repete novamente, que eu não escutei. Eu vou... Casa Stefan Zweig. Escreve aí. Casa Stefan Zweig. Tudo junto. Falou. .org.br. Estou mandando aqui na tela, está aqui escrito. Falou. Está no chat. Vou chamar o Zeca para fazer uma pergunta. Israel, é mais uma curiosidade. Pois não. É mais uma curiosidade sobre gente que viveu aqui. Assim que terminou a guerra, um dos primeiros refugiados foi um fotógrafo chamado Pérez, não consigo me lembrar o primeiro nome dele. E ele conseguiu vir com a mulher dele, a Gita, que infelizmente passou na mesa cirúrgica do Mengele. Então ela sofreu horrores. Eu não vi, mas minha mãe falou, o corpo dela era todo cheio de cicatrizes, de suturas e tudo mais. Então, eu queria saber se por acaso você lembra, se teu filho pode achar aí, se existe o nome dele no teu dicionário. O sobrenome era Pérez. Ele passou a ser o fotógrafo de tudo que era bar mitzvah, e noivado, e festa, e casamento, aqui da colônia. Não, a gente não incluiu ele, mas a gente vamos considerar. Vamos anotar aqui. Ele era muito conhecido na colônia naquela época. Ótimo. Vamos considerar. Inclusive, a gente colocou muitos fotógrafos muito importantes e nós vamos considerar ele também para incluir na próxima. Já é bate-papo. Eu recebi aqui uma consulta. Alguém me perguntou sobre Aaron Neumann, ou Aaron Neumann, não sei como é que se pronunciava. Em alemão seria Neumann. O Aaron Neumann foi um... Revista Aonde Vamos? Aonde Vamos. Ele era não era refugiado, não. Hã? Não era refugiado. Pois é, não era refugiado. Então, eu ia responder isso. Ele não Davi Marcos, sim. O Davi Marcos, sim. Ele tinha, salvo erro, da minha época da Embaixada de Israel. Ele tinha um jornal em Yiddish, Inser Stimme, Nossa Voz. Era em Yiddish. Tinha uns era um diário israelita, Moishe. Diário israelita, é isso. Então, Unser Stimme era um jornal comunista israelita. Quem era o diretor também é dessa época também. Depois proibiram jornal em língua estrangeira, só em Portugal. Exatamente. Temos ainda mais perguntas, gente? Temos ainda mais perguntas? Uma coisa importante falar é que, como tem muita gente se interessando pela vida do Stefan Zweig, o livro da biografia dele pelo Alberto Dines, Morte no Paraíso. Exatamente. Boa lembrança. Recomendo a todos. Morte no Paraíso, de Alberto Dines. Boa lembrança. Olha aqui, gente. É isso aqui. Essa é a quarta edição. Sensacional o livro. Sensacional. Vocês vão saber tudo sobre o Stefan Zweig e a sua época. Tudo que... Os Kimmelblatt eram refugiados, sim. Os Kimmelblatt. Eles eram refugiados. Tinha uma história muito interessante também. Os dois irmãos. Os dois irmãos. Partisanos. O Isaac tinha um tiro na perna. Ele tinha uma bala encravada na perna e teve problema o tempo todo. Muito bem. O Kimmelblatt é o da Natan, né? Isso, dois irmãos. É o irmão do Natan. Claro.
Não, sem dúvida. Esse é outro também que a gente tinha que considerar para uma próxima. Os dois irmãos. Os dois. A gente foram colocou... homenageados. Israel, os dois foram homenageados aqui no Rio, tanto pela Assembleia como pela Câmara. Eu participei desse movimento, os dois, com as maiores comendas do Estado e do município. Todos os dois. Foi uma homenagem muito, muito bonita. Gente, eu acho nós estamos com só um minutinho, praticamente o quê? 1h30. 2 horas. Eu queria agradecer. Moisés, tem uma pessoa que está aqui no chat que fez uma pergunta um tempinho atrás. Desculpe. Só que está como Galaxy A10, não está nomeado a pessoa, então estou querendo chamar essa pessoa porque ele fez várias perguntas aqui no chat. Por favor. E aí eu estou chamando ele aqui. Só que ele está, enfim, não está nomeado. Eu vou chamar Galaxy A10. Quem é o Galaxy A10? Responde aqui. A pergunta está aí. Tá bom. Ele está perguntando sobre os refugiados e como eles cultivavam as práticas judaicas depois de virem ao Brasil. Diz, no começo de sua estada no Brasil, eles as esconderam por receio de perseguições ou algo do tipo. As cerimônias religiosas, em geral, ficavam restritas ao ambiente doméstico. Olha, como os mais velhos lembram, logo depois da guerra, ainda sob o choque da Shoah, do Holocausto, a questão judaica e do antissemitismo era uma chaga muito viva, muito acesa. Acho que muitos judeus tinham dificuldade de falar no assunto e preferiam ficar mais discretos, embora nem todos, mas acho que muitos judeus ficavam discretos. O antissemitismo na sociedade brasileira era uma coisa muito difundida, muito popular, até por causa da religião católica. Não sei, qualquer judeu deve ter ficado impressionado de ver a Malhação do Judas, que a gente via aqui em todas as ruas. Todo judeu se sentia ameaçado por aquela cerimônia em que um boneco de palha estava sendo esmagado e queimado com o nome de Judas, um nome tão parecido, né? Eu lembro também... Eu tinha pavor disso. Naquela época, os judeus preferiam usar muito a palavra israelita. Os clubes era clube israelita, escola israelita brasileira, etc. A palavra judeu era uma palavra forte, uma palavra que na língua portuguesa tem o verbo judiar, né? que é horroroso. Né? Em suma, mas eu acho que os judeus não escondiam as suas práticas. Eles tinham, vamos dizer, uma vida mais recatada. Né? A partir da criação do Estado de Israel e da pujança que o novo país conquistou, né? E do crescimento da consciência mundial contra o antissemitismo e todas as discriminações, a situação mudou completamente. Os judeus se integraram bastante bem na sociedade brasileira e eu acho que hoje em dia qualquer judeu tem orgulho de se dizer judeu e eu acho que ele é bem recebido em todos os meios. Muito bem. Muito bem. Israel, nós estamos com 2 horas, parece que começou há segundos atrás, estamos com 2 horas. Eu vou te dar a palavra para o teu agradecimento, teu ok final. Depois você me devolve a palavra, que eu quero anunciar o nosso próximo encontro da próxima segunda-feira. A palavra é tua, para os teus agradecimentos e a tua palavra final. Agradecer muito ao Moisés. A todos nós. A todos vocês, especialmente ao Moisés, que foi quem me contatou, e a todos vocês, pela oportunidade de falar sobre esse trabalho e esperar que eu possa estar presente nas nossas próximas reuniões e continuar sempre esse debate tão profícuo, tão positivo. Obrigado. Obrigado a você pela aula, pelo carinho e por tudo. E eu já anuncio o nosso próximo Segundas Intenções. Terá como tema exatamente o mês de novembro, esse nosso mês. E a pergunta é essa: mês para esquecer, devido a Kristallnacht,
em 1938, e o assassinato de Yitzhak Rabin, em 1995, ou para lembrar, como a Declaração Balfour, de 1917, e a Resolução da Partilha, que criou o Estado de Israel em 1947. Todos esses acontecimentos marcantes para o futuro do povo judeu serão retomados e analisados por Paulo Geiger, designer, tradutor, editor de dezenas de obras de referência e um dos fundadores do Centro de História e Cultura Judaica. Segunda-feira, dia 8, 21 horas. Não percam esse nosso novo encontro com Paulo Geiger. A todos, já convidados, e mais uma vez, muito, muito obrigado. Muito obrigado, Israel, e obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.